Levanta a sua mão e diz assim: fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Estou na primeira fila. Shalom, amados. Boa noite, tudo bem? A primeira vez sempre não dá certo, né, gente? Vamos lá. Shalom, tudo bem? Shalom. Boa noite, como vocês estão? Tudo tranquilo? Começo da semana, né? Então nós precisamos tomar fôlego para o que virá. Hoje vocês não têm na minha fileira aqui, né? A Débora. Minha mulher não está aqui comigo hoje, vocês podem ver. Na realidade, a Débora está em Caraguá, ela está pela internet, né? Então já vou dar o shalom também para os nossos irmãos da internet e para minha mulher, né, gente? Porque senão também, né? A minha pedrinha de açúcar, né? Débora, te amo. Ela está lá em Caraguá, nosso cunhado, ele essa semana, ele teve um infarto, foi para o hospital e fez o cateterismo, depois infartou de novo. Nós entramos em oração, então ela está lá com a Andréia, com a Carol, com a Ádila, mas graças a Deus o médico disse que ele já está melhor e que tudo correr bem, e vai correr no nome de Jesus. Ele vai sair da UTI e vai para o quarto, para a glória de Deus. Deus é bom. Bom, as nossas horas já estão avançada, então vamos lá. Acho que todos já sabem, né, o tema do nosso mês, que é avançar em unidade. Eu esqueci, gente, a Débora não está aqui, tá? Mas o Gabriel e a Sabrina estão aqui, gente. Está aqui de segurança aqui, né? Está ali. É, Sabrina? Cadê ela? Está ali, viu? Maravilha. Então, os dois estão aqui, estão me protegendo. Então, se vocês tiverem que pegar alguém, é lá primeiro, tá bom? Então, nós estamos no mês de avançar em unidade. E eu estava assistindo a pregação do apóstolo, né, hoje de manhã, e aí eu comecei a ouvir a pregação dele, e de repente ele começou a entrar, gente, numa coisa de condensação de nuvens, de altitude de Sião. A hora que eu vi aquilo, eu sabia que eu ia pregar à noite, e ele ia estar aqui, né? Eu comecei: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu fui para a oração, eu fui para a oração. Falei: Jesus, me ajuda, porque não dá, Jesus, não dá, me ajuda. E aí, tudo bem, criei coragem, escutei toda a palavra, e aí quando foi à tarde eu fui para a oração de novo, porque eu lembrei dele de novo, né? Gente, vocês vão ter que se contentar, gente, me ajuda aí, vocês vão ter que se contentar, tá bom? Né, apóstolo? Apóstolo, pega leve, ajuda a gente, apóstolo, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Vamos lá. Leitura nossa, ela está em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 30. De começo, nessa leitura, você vai achar que algo não está batendo, mas junto nós vamos começar a entender o que vai acontecer. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos lá. Porém, Deus uniu vocês com Cristo e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornando povo de Deus e somos salvos. 1 Coríntios também, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Ok? Certo? Então, fecha os teus olhos comigo e vamos orar. Senhor, nós glorificamos o teu nome, a nossa única intenção
nesta noite é glorificar ao Senhor. Nós já o adoramos e agora queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos batize com sabedoria, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos compreendê-la e guardá-la, Senhor, dentro do nosso coração. Este é o nosso desejo, Senhor, este é o nosso desejo. Abençoa cada um que está na internet ouvindo também esta palavra, que haja cura, que haja restauração e renovo, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, eu li 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ok? E li também 1 Coríntios no capítulo 12, versículo 12. E parece que alguma coisa não está batendo, parece que está fora de contexto. Mas nós vamos começar a entender agora e depois a gente volta para ler junto. Então deixa a sua Bíblia aberta, tá? Você também que está na internet, aí nos assistindo, deixa a Bíblia aberta, porque hoje nós vamos correr dentro dela aí, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco. Então tá, bom, nós precisamos entender o seguinte, que Paulo neste momento, olha, ele não era bombeiro, mas ele estava apagando um incêndio, gente, ele estava apagando um incêndio grande. Precisamos entender que o apóstolo Paulo estava enfrentando um problema seríssimo, que não acontece nos nossos dias de hoje, viu, apóstolo? Não acontece nos nossos dias de hoje, não acontece. Ele estava enfrentando um problema seríssimo de divisão na igreja de Corinto. Gente, e o negócio lá estava feio. Tem mineiro aqui? Deixa eu perguntar primeiro se tem mineiro aqui, do sul de Minas aqui. Quem tem algum mineiro? Aqui, mineiro. 1, 2, 3, 4. Lá, a Naira, Gilson também. Aqui, mineiro. Ok. Se mineiro estivesse lendo agora, estiver lendo isso daqui, e depois que você lê o que está acontecendo e ter o entendimento, o mineiro vai dizer desse jeito: está acontecendo um forfé na igreja de Coríntios. Se for um cara da nossa região aqui, né, ele vai dizer que está dando pênalti na igreja de Corinto. E para a galera mais jovem, assim como eu, né, sou 4.4 agora, gente, respeita o pai. Então, para a galera mais nova, o que está acontecendo? BO, é um BO, gente, olha galera, é um BO, o negócio está feio. O negócio está pegando lá, na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, apóstolo Maurício, apóstolo Lúcia, a igreja de Corinto passando isso. Não é possível, mas está. Então o que estava acontecendo lá? Olha só, e depois que nós lermos o texto, você vai ter uma compreensão e vai falar assim: olha, Paulo era um santo. Paulo vai direto para o céu. Foi direto, porque é triste. Olha, haja paciência. Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo lá? Primeiro, basicamente a igreja se dividiu em 4 grupos. Vamos lá comigo. Vocês estão comigo? Sim? Então vamos lá. Quem gosta de anotar? Os primeiros, os liderados de Paulo. Os segundos, os liderados por Cefa, Pedro. Os terceiros, liderados por Apolo. E os quartos, que não queriam ser liderados por nenhum desses, só queriam ser liderados por Cristo. E para resolver a situação, gente, e para resolver o forfé do negócio, o calor do negócio, então, aí, nós vamos entender o seguinte. Volta lá comigo, quem está com a Bíblia, em 1 Coríntios. Um 10, vamos lá. Agora nós vamos entender. Você vai ver que nunca mais você vai ver esse texto como antes. 1 Coríntios 1,10, todos encontraram? Ok? Então vamos lá. Ó, diz assim:
Olha Paulo dizendo, olha Paulo descobre que o negócio, o templo lá está fechado. Olha só, ele diz assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos, num só pensamento, numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. Eu quero dizer isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz sou de Paulo, outro diz sou de Apolo, outro diz sou de Pedro, outros dizem sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, consegue entender o tamanho da confusão agora? O que estava acontecendo lá, deu para compreender? Sim. Era um forfé ou não era? Era dos grandes. Os caras levantaram e disseram: ó, é o seguinte, não vou ouvir Paulo, não vou ouvir Pedro, não vou ouvir Apolo, se eu não ouvir Cristo. E agora vem Paulo com todo amor. Mas olha o tamanho da encrenca, a ponto de Paulo usar autoridade no nome de Jesus. Paulo usa a autoridade no nome de Jesus, mas assim, parece que dá para ver, ideia, Paulo fazendo assim, ó. Irmãos, não rume confusão, não rume BO, gente. Tem coisa melhor para acontecer, Jesus é mais. Olha, tomem cuidado, não fique cada um com diferença, falando uma outra língua. Me ajude, por favor. Não fui eu que batizei, não fui eu que salvei. Jesus está dividido, foi dividido na cruz, olha o tamanho. Então, nós conseguimos entender que as diferenças que Paulo diz que a unidade não significa que todos se tornem iguais uns aos outros, né? Igualzinho. Não, é que a diferença desapareça, mas e nem que as diferenças desapareçam, mas que cada um abra mão do seu pensamento próprio para caminhar junto num propósito maior. Então, o tema da nossa pregação hoje é o propósito da unidade, ok? O propósito da unidade. Então, é isso que Paulo está dizendo para a galera agora. Bom, o que é a unidade? A unidade, na realidade, ela é uma ação coletiva que tende a um único objetivo: coesão, integração e união. Já falamos e já estamos convencidos que não é isso que está acontecendo, que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas se assemelha muito ao que está acontecendo hoje nas igrejas brasileiras. Sim ou não? Se assemelha muito o que está acontecendo. E se você pegar o apóstolo Paulo, a unidade da igreja foi um tema central do ministério do apóstolo Paulo. Tema central, a unidade da igreja. Ele viu a unidade da igreja como essencial, não apenas para a saúde espiritual dos crentes, mas também como testemunho poderoso ao mundo. Poderoso. Prova disso que lá em Romanos 8, no versículo 29, ele vai dizer o quê? Que o estar bem para Deus é que nós fôssemos nos tornando todos os dias parecido com Cristo. E parecido não é ser igual, gente. E às vezes a gente está confuso nisso.
parecido não é ser igual. E a gente, de repente, a maioria das vezes não respeita isso. Às vezes a gente vê uma falha de um irmão, a falha de alguém, e a gente, mas não é, olha aí. Mas quando é o nosso, né? Quando somos nós queremos a misericórdia. Mas era isso que Paulo estava trazendo com clareza no seu ministério. E desde lá dos Romanos ele vem falando sobre o tema da unidade. Tem que ficar claro para nós, tá? Tem que ficar claro para nós que também nem todos os que estão juntos estão em unidade. Às vezes a gente confunde, todo mundo está, estamos em unidade. Não, vai num ponto de ônibus horário de pico. Vai todo mundo subir no mesmo ônibus. Mas não vai todo mundo para o mesmo destino. Então a gente confunde um pouco o que é unidade, o que é estar junto e o que é unidade. Então nem todos que estão junto, perto, exatamente estão em unidade. Ah, não. Que é uma prova, Judas Iscariote, é a melhor prova. Judas Iscariote estava na mesa, guardava a bolsa das ofertas, mas não estava em unidade. Mas unidade com o quê? Unidade com o propósito do reino. Tanto que Jesus corrigiu Judas, quando Judas disse, olha, esse perfume que ela derramou, a gente poderia vender e ganhar muito dinheiro e dar aos pobres. Jesus disse para ele, Judas, deixa eu te falar uma coisa, deixa os pobres, que vocês terão eles por muito tempo, mas eu não. Então, ele estava fora do propósito eterno, mas estava junto. Então, a gente precisa começar a ter um entendimento em relação a isso, porque também nem todos que estão longe quer dizer que não estão em unidade. O AP acabou de falar dos missionários aqui, os nossos pastores de Café da Linha, a Lu e o Richard, estão longe, estão no Panamá, mas estão em unidade. João Batista viu Jesus quantas vezes? Na Bíblia. Quantas vezes? Sem contar o dia que as mães se reuniram porque estava em gestação. Mas quantas vezes Jesus e João Batista se reuniram? No batismo de Jesus? Porém, a unidade na vida de João Batista e de Jesus era tanto que as pessoas que ouviam João Batista diziam, fala para nós, você é o Messias, não é? Você é o Messias que há de vir. Ele disse, imagina, não sou digno de desatar nem a sandália dele. E um dia tentaram colocar ciúmes em João Batista. Os discípulos de João viram que Jesus e os discípulos de Jesus estavam batizando, correram falar para João, diz assim, olha, sabe aquele homem lá, assim, então, ele está batizando mais do que o Senhor. Vocês não sabem de nada, inocente. Vocês não sabem de nada. Importa que ele brilhe, importa que ele cresça e eu diminua. Então, João e Jesus, mesmo estando longe, havia unidade neles. Havia. Eu achei um fato interessantíssimo e muito engraçado também, não vou esconder, tá? O que aconteceu? Agora, sexta-feira, um amigo nosso do trabalho, nós sentamos em lugares diferentes na nossa empresa, cada um na sua mesa. De repente, um estrondo, gente, um estrondo. Na hora que eu ouvi aquele estrondo, eu abaixei na minha mesa. Eu falei, se for terremoto, se for alguma coisa, eu entro aqui embaixo. Um estrondo. Aí eu olhei
para os outros membros da equipe e não vi um. Falei, ué, eu só vi o pé dele para cima. Você dá risada, não? Mas é verdade. Gente, foi assim, sem pensar. Mas vocês acreditam que todos da equipe, tinha gente que estava com o cliente, todos da equipe, sem combinar, levantaram e foi pegar ele. E ele disse, oh, não precisa levantar não, disfarçando, né? Mas ele caiu. E todos da equipe aí, o último a chegar foi eu, porque eu estava tentando segurar para não rir. Não, é sério, está confessado aqui, AP, está confessado. Então eu fui o último a chegar, porque eu não queria rir. Mas foi uma estratégia, porque eu vi todo mundo reunido, a equipe. Porque quando nós estamos em unidade, nós sofremos com os nossos irmãos. Nós sofremos com os nossos irmãos. E eu vejo o amor de Paulo sobre a vida dos irmãos, sobre a vida dessas pessoas. Paulo poderia ter chegado na igreja de Corinto e mais um dialeto mineiro, dá um lava-cara na galera. Um lava-cara. Mas não, tranquilo, falei, irmãos, não briguem. E mais lá na frente ainda, nós vamos ver esse grande bandeirante, um grande bandeirante do cristianismo, né? Pastor, evangelista, missionário, se preparando para entregar o bastão, se preparando para entregar o ministério para as novas gerações de pastores. E você vai ver o cuidado dele. Então, se você pegar o livro de 1 Timóteo, você vai ver os conselhos que ele vai dar para o jovem pastor Timóteo, dizendo, Timóteo, olha, guarda a palavra. Ele vai dizer, olha, sofre comigo como um bom soldado. Sofrer comigo como um bom soldado é uma ação conjunta. Então, ele já estava preocupado com as futuras gerações, porque é isso que nós, igreja, temos que se preocupar. E eu não estou dizendo igrejas aqui, porque aqui nós somos bonitinhos. Aqui nós somos bonitinhos. Mas lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. Sim ou não? Nós, quem somos nós lá fora, no nosso trabalho? Como nós agimos? Fora da visão dos nossos irmãos da igreja. Aqui, nós somos corpo, e assim bem ajustado. Mas lá fora, eu vou entregar a Débora aqui. A Débora não está aqui mesmo, AP, então eu vou entregar. Amor, está aí? Eu vou entregar ela. Gente, pensa numa mulher de 1,54 m brava, gente. Ela é brava. Ela sentada aqui comigo, onde está o nosso irmão aqui na segunda fileira. E aí estava um dia mais frio e ela tem a pressão baixa. E aí o ar-condicionado estava ligado. Então eu fiquei do lado dela. De repente eu olhei para ela, ela estava uma cadeira longe de mim. Eu não entendi. Eu olhei para ela e falei, Débora, o que você está fazendo aí? As pessoas que olhar para nós vão achar que a gente está brigado, pula para cá. Ela disse, claro que não, você não está entendendo? O ar-condicionado está pegando aqui em mim. Eu falei, mulher de Deus, você está pulando 30 centímetros, o ar vai te pegar de qualquer jeito. 30 centímetros, pega uma régua, põe aqui, dá uns 30, 60 no máximo. Ela disse, não, aqui. Eu falei, criatura, aquele ar-condicionado, ele expande, ele vai te pegar de qualquer jeito. Você tem 1,54 m, ele vai te pegar. Não vai ter jeito. Mas depois ela foi embora. Eu vou confessar. Ela foi embora, chateada comigo. Passou o dia chateado comigo. Aí depois eu cheguei para ela e disse assim,
Eu entendi a dor dela, gente. Eu entendi. Como corpo, eu entendi o que ela queria dizer. Porque ela estava com muito frio. Mas é impressionante como a gente se apega a algumas coisas e de repente também a gente não consegue entender a dor do outro. Sim ou não? É verdade ou não é? Então, amor, te amo, tá? Sei que você tem frio, mas você entreguei, né? Agora já foi, tá? Então, é exatamente isso que eu quero perguntar para nós aqui, para nós. Qual o legado que nós vamos deixar para as igrejas futuras? Para os futuros pastores? Quem tem filho aqui? Ah, não é possível que só isso tem filho, gente. Levanta a mão quem tem filho. Vai, gente. Fica com medo. Não, tem 3. Se alguém está precisando de um em casa lá, eu mando. Hã? Tem um que está comendo parede. Vai. Uma semaninha. Quem tem filho, levanta a mão. Isso. Então, a preocupação do apóstolo Paulo tem que ser a nossa preocupação. O que nós vamos deixar? Qual é o sentimento que nós vamos deixar para os nossos filhos, para a nossa geração em relação à igreja, à unidade da igreja? Ou vocês acham que eles não percebem? Vocês acham que eles não percebem? Ou vocês acham que nós não precisamos mudar de postura? Mesmo depois de grandinho, precisamos mudar a postura para entender o verdadeiro resultado da unidade. Olha, na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3 ao 6, ele ensina que a unidade é um presente de Deus, mas é um presente que deve ser conservado, pois pode ser destruído. O texto diz que nós devemos fazer de tudo para conservar a unidade através da paz que une, que é vinda do Espírito. Então, pensa com você aí agora. O que nós vamos deixar para as gerações futuras? Como igreja, como pastores, líderes. Você é pastor na sua casa. Você é pastor no seu lar, na sua família. É lá que as coisas acontecem. Aqui é lindo, shalom, shalom, shalom. Aqui é maravilha. Mas e lá? É lá que nós precisamos começar a nos policiar e entender as nossas intenções. Se você pegar o que Paulo neste momento está dizendo sobre conservar, é que existe um outro lado, que se você não conservar, você pode perder. Ou você conserva, ou vai se perder. Vou dizer algo agora muito sério para vocês. Prestem atenção, olhe para mim. Olha aqui. As igrejas brasileiras estão correndo um seríssimo risco. Que isso? Sim. As igrejas brasileiras estão correndo um seríssimo risco. Por quê? Porque basta 3 gerações para que se perca tudo. Quer um exemplo? A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A geração que nasceu na terra prometida já não conhecia mais a Deus. Então parece balela, parece conversa, mas não é, é sério. Já não conhecia. Então, nós não podemos falhar nessa transição. Não podemos.
Se nós olharmos para a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, 21, ele diz assim: peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oração sacerdotal de Jesus. Quem aqui já ouviu falar sobre a igreja de Valdense? Levante a mão. A igreja dos Valdense. Ninguém ouviu falar? Quem foram os valdenses? Os valdenses foram protestantes 400 anos antes da Reforma. Protestantes do século XVI, que começou com um homem chamado Pedro Valdo, em 1173, em Lyon, na França. Esse homem, Pedro Valdo, era um comerciante rico. E sabe o que ele fez? Esse homem, da sua riqueza, ele começou a usar toda a sua riqueza para escrever a Bíblia, fazer cópias dela, porque naquela época custava muito caro, custava um dia de trabalho de um trabalhador. Então, ele começou a escrever Bíblias com os seus próprios recursos, para que a palavra chegasse nas pessoas, para que a palavra de Deus chegasse nas pessoas. Então, o que ele fez? Ele pegou alguns jovens, naquela época, e começou a treinar os jovens. Ele começou a treinar. E de que forma? Ele começou a ensinar para os jovens a palavra, para que eles decorassem a palavra, para que os adversários do Evangelho, quando o encontrasse, pegasse, rasgasse, a palavra não se perdia. Então o que ele fez? Ele começou a fazer com que aqueles jovens começassem a decorar a Bíblia na mente e no coração, para que eles pudessem alcançar o maior número de pessoas através da palavra. Veja o tamanho da coragem e do amor de outras pessoas conhecerem a palavra como ele conheceu. Vejam, o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos para realizarmos como unidade. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Quero chamar o pessoal da adoração. Amados, a unidade em Cristo, ela é muito mais do que uma canção. Ela é muito mais do que nós pregarmos. Ela é algo que precisa ser praticada. Nós temos que estar dispostos a praticar a unidade de Cristo. Então hoje não é o começo da semana? Sim ou não? É o começo.
Então eu quero que você já pense aí com você, qual vai ser a sua postura a partir de agora, durante esta semana, que você depois vai poder testemunhar. Você pode me procurar nos corredores da igreja e falar: olha, pastor, eu me posicionei de uma forma diferente naquela semana e eu comecei a tocar pessoas que precisavam. Eu comecei a tomar coragem para ajudar pessoas que precisavam. Porque sabe o que vai acontecer se nós não nos posicionarmos? Vamos virar uma igreja consumista. Vamos virar uma igreja consumista. E eu não estou dizendo templo aqui, estou dizendo igreja, nós, pessoa consumista. Aonde a gente vem, aonde a gente canta adoração, a gente recebe e depois a gente sufoca. A gente vai sufocando. Então nós precisamos mudar de postura. Por muito tempo, por 20 anos na minha profissão, eu não confundo as coisas no meu trabalho. Porque o meu trabalho, a minha profissão foi muito massacrada em um determinado tempo, em que as pessoas usavam de ser um cristão para convencer uma pessoa a adquirir o produto. E por conta disso, houve-se uma época em que a minha profissão era muito difícil. Era muito difícil. Então eu coloquei uma coisa no meu coração. Eu disse: eu serei neutro, não vou confundir as coisas. E isso é uma política da minha empresa. E eu estava atendendo uma senhora, faz 15 dias, eu estava atendendo uma senhora muito mística. E eu olhava para ela e dizia: Senhor, está me incomodando essa mulher. Me incomoda, alguma coisa está me incomodando. E eu comecei a conversar com ela. E ela, quando ela ia embora, ela abaixava, fazia reverência. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Essa mulher não é oriental. O que está pegando? Me ajuda. E ela sempre, quando ela vinha para a minha mesa, a gente começava a conversar. E ela disse: olha, você precisa mandar os documentos para o meu marido assinar, porque ele não pode vir aqui. E eu fui tentando, como uma faca, descascar aquela cebola. E aí eu fui tentando não invadir o espaço dela. E fui conversando com ela. Então, teve um dia que ela estava sentada comigo, e a gente conversando, batendo papo. Eu disse assim: e o seu marido, como está? Eu não sabia de nada, eu queria saber do marido dela. Soltei isso. Ela disse: olha, falei: por que ele não vem aqui? Ela disse para mim: ele não pode vir porque ele tem um CAR. Ele tem aquela doença. E na hora eu matei a charada. Porque, passando com a minha psicóloga, a Carmela, beijo, Carmela, obrigado. Uma semana antes nós conversamos sobre isso. Eu falava sobre esse medo de falar daquilo que eu passei, daquilo que eu vivi. Eu falei: Carmela, às vezes eu tenho medo de falar que eu tive um câncer, Carmela. Ela disse: você vai vencer tudo isso. E ela falou: olha, os antigos falavam assim, tinham medo de falar. Olha que coisa interessante, gente. Ela disse para mim: olha, os antigos diziam aquela doença, diziam siglas para não falar o nome, para que aquilo ali não afetasse. E quando ela disse isso, eu peguei. E então eu fiquei comigo assim, eu falei: Jesus, o que eu faço? Jesus, o que eu faço? Eu não posso me confundir, Jesus. Eu não posso confundir o meu trabalho. Eu não posso confundir as coisas. E aí eu não aguentei e eu disse para ela: olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu tenho certeza que Jesus está abraçando o coração da senhora,
que o amor dele está abraçando o coração do seu esposo. Eu disse, não há nada que ele não possa fazer. Eu estou dizendo isso para a senhora, porque eu vivi isso há alguns meses, e Jesus me curou, Jesus me abraçou, e nos momentos mais difíceis que eu estava vivendo, Jesus me abraçou, e eu achava que eu estava sozinho, e Ele me pegou, e ela começou a chorar, mas começou a chorar muito. Eu falei, meu Deus, se o meu diretor passar aqui agora, ele vai achar que eu briguei com a mulher. Aí, tem uma menina que senta na minha frente, que ela é da igreja da cidade. Ela começou a escutar a mulher chorando, ela virou assim para mim, vira para frente, fica de olho, e a mulher chorando, chorando, chorando. E aí eu disse para ela, a senhora quer um lenço? Ela disse, não, eu preciso derrubar minhas lágrimas. Eu disse, olha, o salmista no Salmo 139 diz que Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece quando a gente deita, Ele conhece quando a gente levanta, Ele sabe as nossas dores. Então ela se levantou, e na hora que ela foi embora, eu disse assim, eu posso fazer uma última coisa? Ela disse, pode. Com os olhos daquele tamanho, eu disse, deixa eu te dar um abraço. Dei um abraço nela, ela começou a chorar, 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 chorar. Aí ontem eu escrevi uma mensagem para ela. Então ela me respondeu assim, me perdoa, não respondi a sua mensagem, estou correndo resolvendo algumas coisas. O meu marido está bem e recuperando, graças a Deus. Fico muito grata a você por ter se lembrado dele nas suas orações, colocando as suas intenções da recuperação dele. Minha netinha agora está passando bem, os médicos dizem que dependendo dos exames, ela não precisará fazer a cirurgia. Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo. É que às vezes a gente vê os nossos irmãos caindo da cadeira e a gente não tem coragem de correr para levantar ele. A maioria das vezes nós não entendemos o potencial que Jesus colocou em nós através do evangelho dele, mas o evangelho da palavra dele, o evangelho de verdade, aquilo que ele colocou, aquilo que ele derramou, porque se Jesus é o cabeça, se Jesus é o meu cabeça, é o seu cabeça, todas as intenções do coração de Jesus são derramadas sobre o corpo, e o corpo precisa reagir conforme a identidade de Jesus. Então era por isso que Paulo estava dizendo para as pessoas, calma, não briguem, existe um propósito maior, existe uma glória maior, não briguem, se alinhem. Ei, existe um propósito maior, existe algo maior. Se Jesus é o nosso cabeça, todas as intenções da identidade de Jesus tem que passar por esse corpo, tem que passar pelos membros do corpo, e o nome dele precisa ser glorificado. Eu convido você a não fazer isso aqui, mas no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Vocês jovens, eu declaro que no nome de Jesus, vocês serão jovens de valdenses, tocarão pessoas, guardarão a palavra no coração. Eu acredito que eu verei uma geração que guardará a palavra, que gravará a palavra no seu coração. Oh, é muito mais do que uma canção, é muito mais do que isso. Sabe o que está acontecendo comigo? Eu vou para o supermercado, Deia. De repente alguém diz para mim,
vai atrás dessa mulher, vai atrás desse homem, fala que eu amo ele, fala que eu quero tocar ele. Nós vamos deixar o evangelho de mentira e vamos viver o evangelho de verdade. Nós vamos nos preocupar com a pessoa.